Olá, turma, tudo tranquilo? Aqui é o professor José de Geografia e a gente vai conversar hoje sobre os climas do Brasil. Definir os tipos de clima de um país exige muito trabalho, obviamente, né? Também é uma tarefa que não apresentará sempre os mesmos resultados, porque várias pessoas estudam, tá? Isso porque a classificação climática, apesar de ser muito importante, ela é bem complexa. Nós temos vários fatores que vão influenciar o clima. E por meio da classificação dos climas, é possível conhecer as condições gerais da atmosfera em determinados lugares. Os limites entre as áreas climáticas, entretanto, não costumam ser claros no espaço. Eles vão mudando progressivamente ao longo de uma área de transição, ou seja, áreas com características intermediárias. Enfim, estamos falando do Brasil, né? Então, o primeiro clima que a gente vai conversar é o equatorial úmido, que abrange uma porção considerável do território brasileiro lá na região norte e toda a área de alguns estados como o Acre, o Amapá e Rondônia. As características que eles vão ter médias elevadas de temperatura durante o ano todo, as temperaturas mais baixas apenas quando a massa de ar polar atlântica que vem do sul consegue chegar até a região, causando o que a gente denomina de efeito da friagem. As chuvas elas são comuns quase durante o ano todo e há poucos meses de seca, sendo por isso identificado como um clima úmido. A presença da umidade e das temperaturas elevadas constituem fatores importantes no desenvolvimento da vegetação florestal, chamada de floresta amazônica, uma floresta de grande porte que é muito densa. As chuvas que são formadas muitas vezes por lá pela própria evaporação vinda dos rios e igarapés, como são conhecidos os riachos ou córregos da região, e das plantas amazônicas que a gente chama aí de evapotranspiração, né? São as chuvas convectivas. Durante o dia a água vai evaporando, chega um momento ao final da tarde ali que a nuvem está saturada, daí precipita. Nós vamos ter também um clima chamado de equatorial semiúmido. É o clima de uma pequena faixa de terra no extremo norte do Brasil, nos estados de Roraima e Pará, e uma pequena porção do Amazonas, apresentando características de temperatura parecidas com de regiões abrangidas pelo clima equatorial úmido, porém diferencia-se quanto à quantidade de chuva. É importante destacar que nesse clima existe um período em que as chuvas não são tão abundantes. Agora, pois então, vamos mudar do equatorial para o tropical. O tropical continental ou tropical típico ocorre principalmente na região central do Brasil. Envolve partes de vários estados brasileiros em várias regiões, exceto a região sul. Tem duas estações bem definidas, que estão ligadas à chuva. Eu tenho uma maior concentração de chuva durante o verão e uma diminuição dos índices pluviométricos nos meses de inverno. As médias de temperatura são altas, ficam acima dos 16 graus Celsius, e mesmo durante os meses de inverno e abaixo disso, apenas quando a massa polar atlântica atinge essa região e ocasiona uma significativa diminuição da temperatura. Esse clima é aquele tropical típico, tá? Verão chuvoso, inverno seco. Agora então a gente parte para um outro tipo de clima que também é tropical, tá? O Brasil vai ter alguns climas tropicais, sabe? Vocês ainda têm o que a gente chama de tropical litorâneo. Ele é diferente do tropical típico, também chamado de tropical continental. Ele tem temperaturas altas e apresenta uma quantidade maior de chuvas, e nesse ecossistema aparece a Mata Atlântica. Lá no tropical típico é comum aparecer o que a gente chama de cerrado. Mais um clima tropical que nós temos no Brasil é o tropical de altitude, que cobre uma faixa que se estende no sentido leste-oeste do território brasileiro, que vai do Espírito Santo até o Mato Grosso do Sul. A principal diferença em relação às áreas de clima tropical é o relevo e a altitude mais elevada, que pode ultrapassar 1.000 metros. Obviamente, esse tropical de altitude ele vai apresentar uma média de temperatura menor devido à altitude. São exemplos de locais que a gente encontra esse clima: a Serra do Espinhaço, a Serra da Canastra, em Minas Gerais,
a Serra da Mantiqueira, que se estende lá por Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, ok? E agora a gente chega em mais um clima tropical, que é o semiárido. Ocorre somente no interior da região nordeste do Brasil, em partes da área conhecida como sertão, ou sertão nordestino. A principal característica é a baixa precipitação pluviométrica, cerca de 800 milímetros ao ano. Em média, porém, em algumas localidades essa média pode ser ainda menor. Então, sabe, esse clima ali é muito seco. Para se ter uma ideia, nas regiões abrangidas pelo clima equatorial úmido, a precipitação ao longo do ano ultrapassa 3.000 milímetros às vezes, ou seja, mais que o triplo de precipitação que acontece no semiárido. Além da precipitação ser relativamente baixa, ficando acima apenas das áreas de clima desértico, o qual não existe no Brasil, tá? Ela é extremamente irregular, concentrada em um curto intervalo de tempo. A má distribuição das chuvas no decorrer do ano pode provocar estiagens de 8 meses ou mais. Nesses longos períodos, os leitos dos rios considerados temporários ou intermitentes ficam secos. Os solos da região geralmente são pouco profundos, porque não chove uma quantidade considerável, então eu não vou ter processo de erosão, por exemplo, processo de destruição das rochas. Enfim, a fim de conviver com essa dificuldade, são construídos o quê? Açudes na região que armazenam água durante o período das chuvas para usar durante a estiagem. No entanto, em períodos muito longos de seca, mesmo a água desses açudes pode vir a secar. E por outro lado, no Brasil, a gente sai do Nordeste e vai para a região Sul, falar do clima subtropical. Ele é predominantemente encontrado na região Sul, na porção do território ao sul do Trópico de Capricórnio. É um clima de transição entre as áreas tropicais e temperadas. Os verões são relativamente quentes, porém os invernos são frios. Então é um clima de estações bem definidas. E, obviamente, vai ter uma grande amplitude térmica, né? Aquela diferença entre as mínimas e as máximas. Como a incidência de energia solar é mais baixa em razão do fator latitude, o acúmulo de energia é menor que nas regiões tropicais. Consequentemente, as temperaturas médias anuais também vão ser baixas. As chuvas elas são bem distribuídas ao longo do ano, diferentemente na maior parte do território brasileiro, em que somente 2 estações podem ser identificadas nitidamente. Essa região apresenta as 4 estações do ano relativamente bem definidas. Então, a maioria dos climas do Brasil, as estações elas são definidas pela umidade. O verão é quente e chuvoso, o inverno é quente e seco. Aqui não, eu tenho verão quente, inverno frio e a chuva está presente ao longo do ano. Além disso, a região é afetada mais diretamente pela ação da massa de ar polar atlântica, que durante o inverno faz com que a temperatura mínima possa chegar abaixo de 0 graus, ou seja, fazer temperatura negativa nas porções mais elevadas. Nesse tipo de clima, pode ocorrer a precipitação de neve nos meses de inverno, porém de forma branda e rara, embora com maior frequência que no clima tropical de altitude. O que acontece, né? Nós vamos ter aqui no clima subtropical o fator latitude, da questão da radiação solar. Quanto mais longe da linha do Equador, mais frio vai ser no inverno. Só que para ter a neve, não basta estar frio, tem que ter a umidade. E para ter neve não basta ter apenas umidade, eu tenho que ter o frio. O que é muito comum de acontecer? Às vezes tem o frio suficiente, só não tem a umidade, tá? Por causa da latitude. Às vezes nós temos a umidade e falta temperatura. Por quê? Porque a altitude às vezes não é elevada. Olha o que acontece lá na região da Serra da Mantiqueira, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Eu tenho regiões que se aproximam dos 3.000 metros de altitude. O que a gente tem que saber? A cada 100 metros a temperatura cai ali numa média de 0,6 graus. Então, às vezes eu tenho altitude suficiente que vai fazer ter temperaturas mais baixas, porém vai me faltar a umidade, porque a gente está no inverno e no Brasil costuma ser um ambiente mais seco no inverno.
O que aconteceria, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que é o estado mais ao sul da linha do Equador? Eu tenho frio, por exemplo. O que falta às vezes é a altitude, porque a umidade também é presente, porque chove o ano todo, tá? Então, o que acontece? Se a gente pegasse a altitude lá da região sudeste e colocasse aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, a ocorrência de neve seria mais comum. Por exemplo, Santa Catarina está mais perto da linha do Equador que o Rio Grande do Sul, porém tem mais ocorrência de neve. O ponto mais alto do Rio Grande do Sul tem 1.403 metros de altitude. Lá em Santa Catarina tem áreas que passam dos 1.800. Isso dá uma diferença. Certo, pessoal? Aí uma aula sobre climas do Brasil. Até a próxima. Valeu, falou!